justo, solidário, democrático e inclusivo. Tá bom? Isso inclui quem pensa diferente de você. Pesquisar, investigar, refletir, realizar análise crítica, usar a criatividade e buscar soluções para solucionar, organizar, planejar práticas pedagógicas desafiadoras, coerentes e significativas. O que ele vai... O que a gente já pode dizer aqui, olha, você pode reclamar? Pode, venha com a solução. Pode reclamar? Pode. E a solução? O que a gente faz com isso? Tá bom? Então agora nós devemos buscar soluções. Conhecer e difundir as diversas manifestações artísticas e culturais. Ainda sobre o ponto 2 aí, ele diz assim, ó, pesquisar, investigar, refletir, realizar análise crítica, usar a criatividade para buscar soluções para solucionar, organizar e planejar práticas pedagógicas. Tem coisas que não são práticas pedagógicas. A gente pode reclamar? Pode, mas não para o aluno, porque o aluno não vai resolver. A gente pode reclamar? Pode, mas de repente também não para a direção, porque talvez a direção não vá resolver. Tem coisas que estão acima da prática pedagógica. E acima da prática pedagógica não nos diz respeito. O nosso quadrado é a prática pedagógica. Tá bom? Existem outras pessoas para fazerem outras coisas. O nosso foco do professor é prática pedagógica. Tá bom? E se você, de repente, não gosta de alguma prática pedagógica, é você quem está praticando. Então é você quem deve solucionar. Tá bom? É fácil, né? Quando a gente pensa com a mente do Estado, é muito mais fácil de entender. Eu já te dei 2 pulos do gato aí, hein? EFAP e pensar com a mente do Estado. Conhecer e difundir as diversas manifestações artísticas e culturais, tanto locais quanto mundiais. E a participação em práticas diversificadas da produção artístico-cultural, para que o estudante possa ampliar o seu repertório cultural. Ou seja, você precisa aí, esses dias atrás, num outro vídeo, eu falei que é necessário que você exponha o estudante a novas experiências. Não tem como eu cobrar do estudante um posicionamento se ele não foi exposto, tá bom? Então, em alguns casos aí, de repente o estudante não está acostumado com uma determinada questão cultural. É necessário que você explique, que você coloque, você exponha, tá bom? Qualquer coisa, gente, você tem livre docência? Eu tenho, eu escrevo, eu falo o que eu quiser, não. Você precisa dar o conteúdo que o seu pagador de salário espera que você dê. Então existe uma grade curricular para você seguir. Segundo, existe habilidades essenciais que você precisa ajudar o seu estudante a desenvolver. Quem desenvolve é o estudante, mas é você quem direciona e o ajuda sobre isso, tá bom? Então, quando eu falo aqui de você expor questões artísticas e culturais, tem que ter a ver, precisa ter a ver com aquilo que você foi contratado para fazer. Tá bom? A livre docência é assim, você pode usar a estratégia que você desejar para ensinar determinado conteúdo e determinada habilidade de ser desenvolvida no seu estudante. Tá bom? Mas você não pode usar o pretexto da livre cátedra para fazer qualquer coisa. Não dá, né? Para expor qualquer coisa ou expor coisas que não fazem parte ali do repertório. Tá bom? Então, muito cuidado nesse sentido aqui, na hora de fazer sua prova lá, enfim. Tá bom? Tem que pensar aí um pouco mais como empregador também, né? Poxa vida. É igual igual outro dia eu estava comentando a respeito de livre-arbítrio, né? Então, assim, para o Kant, né, livre-arbítrio é você fazer o que você não quer, né? E exatamente, né, o professor, ele é uma pessoa que tem que exercitar o livre-arbítrio o tempo todo. Muitas vezes nós fazemos coisas que nós não queremos fazer porque faz parte da profissão fazer. Simples assim, né? Mas não somos só nós, né? Todas as profissões são assim. Mas para nós parece que isso pesa um pouco mais, não sei porquê, né? Mas na minha opinião,
isso também não é livre-arbítrio. Eu acho que a gente tem que estudar um pouco mais. Mas eu tô falando isso por quê? Porque às vezes a gente pensa que a gente pode fazer o que quiser com a livre cátedra. E não, né? A gente tem limite ali também. Conhecer e se apropriar de diferentes linguagens verbal, corporal, visual, sonora, digital, para se expressar e fazer que o estudante amplie seu modelo de expressão ao partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos, produzindo sentidos que levem ao entendimento mútuo. Eu trato muito disso aqui e eu vou fazer mais vídeos a respeito disso, no seguinte sentido: o professor é o exemplo. Né? Então, assim, o professor só consegue ensinar aquilo que está nele, aquilo que ele sabe. E muitas vezes eu não estou muito acostumado com a questão digital. A questão sonora, muitas vezes, né? Irrita. Ah, porque o meu estudante ele só gosta desse tipo de música, ele só gosta desse tipo de coisa. Ele. Gente, pera lá, né? Então, assim, você está ali trabalhando com um objetivo. O que você pode fazer é demonstrar para ele que existem várias vertentes ali, né, acontecendo. Mas eu preciso ampliar em mim isso também, entender da onde veio, como que isso se desenvolveu, como que chegou até aqui. Se eu concordo ou não, é outros 500, né? Se eu concordo ou não que o Brasil foi descoberto, que ele foi achado, que quem descobriu foi o Pedro Álvares Cabral, né? Outro dia eu estava explicando isso pro meu filho, né? Falei assim, quem descobriu foi o Pedro. Todo mundo já sabia, mas o Pedro não sabia. E ele descobriu. E como ele era português, então Portugal descobriu. O restante já sabia? Amém. Mas Portugal descobriu naquele momento. Então, às vezes a gente usa, né, as palavras erradas ou não precisas, e isso acontece por quê? Porque eu não tenho essa percepção da linguagem, né? E eu preciso ter. Então, gente, é assim, você pode até discordar de algumas coisas, né? Discordar da música funk, por exemplo, do funk que existe hoje aí, né? Mas é interessante você chegar para o seu aluno que gosta e falar assim, nossa, é interessante que lá no começo o funk era assim, daí foi se desenvolvendo. Você já estudou sobre a história do funk, e aí você aproveita isso na sua aula para dar as habilidades necessárias para ele, naquele contexto ali. Ao mesmo tempo, ele vai entender como é que o funk aconteceu. E aí ele vai conhecer os funks antigos, né? Será que lá no começo era do jeito que é? De repente você influencia ele também aí no gosto musical, né? De olha, determinadas palavras chulas podem ser usadas na música, mas no poema fica muito melhor se você não pôr. Se você e aí você apresenta um Chico Buarque para ele, enfim. Então um assunto vai puxando o outro, né? E para isso eu preciso sim conhecer as diferentes linguagens, né? E por aí vai, né? A gente vai discutir isso em vários outros vídeos depois, vocês vão entender melhor. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas docentes, como recursos pedagógicos e como ferramenta de formação para comunicar, acessar, disseminar informações, produzir conhecimento, resolver problemas e potencializar as aprendizagens. Por que a gente precisa das tecnologias digitais de informação e comunicação?